Olá, eu sou a Mafalda Cruz e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A contracepção hormonal foi uma das maiores transformações médicas e sociais do século XX. Permitiu às mulheres ter controle sobre a sua fertilidade, planear a maternidade e tomar decisões sobre o seu percurso académico e profissional. No entanto, apesar dos avanços científicos e da diversidade de métodos atualmente disponíveis, continuam a persistir dúvidas, mitos e desigualdades na forma como a responsabilidade contraceptiva é assumida. Em Portugal, o acesso ao planeamento familiar é universal e gratuito. Existem diferentes métodos de contracepção disponíveis, de forma a assegurar a liberdade, a individualidade e a segurança na escolha contraceptiva. Cumpre-se um direito humano. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por métodos de longa duração, como o dispositivo intrauterino. Surgem também debates sobre os efeitos da contracepção hormonal na saúde e na sexualidade, o que leva muitas mulheres a optarem por soluções livres de hormonas. E nos dias de hoje, fará sentido que as conversas sobre contracepção girem em torno das mulheres? Fará sentido que os esforços de prevenção de uma gravidez se continuem a focar no ciclo reprodutor feminino? Numa temporada dedicada à educação sexual que nunca tivemos, falar de contracepção é reconhecer que muitas decisões continuam a ser tomadas com informação incompleta e receios desproporcionados. Hoje trago comigo Teresa Bombas, ginecologista obstetra. É membro da Sociedade Portuguesa de Contracepção e presidente da Sociedade Europeia da Contracepção e Saúde Reprodutiva desde 2024. Não podia ter melhor pessoa comigo. Olá, Teresa, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, Mafalda. É o meu nome pessoal, é um gosto. E em nome das sociedades que eu represento também. Para si, Teresa, qual é que foi o impacto real da contracepção na vida das mulheres nas últimas décadas? Na prática, o que é que mudou? O que aconteceu em Portugal e o que aconteceu nos outros países da Europa, a partir do momento que começámos a ter contracepção, portanto, as mulheres puderam planear as suas gestações, o que significa mais tempo para elas, mais tempo para manter ou para melhorar a sua literacia, mais independência económica, que representa um aumento da riqueza individual, mas também das famílias, e, portanto, menos filhos, obviamente, mas mais espaço para a educação e para melhorar a sua qualidade de vida e, obviamente, isso também significa um empoderamento e um enriquecimento do ponto de vista social do próprio país, não é? Portanto, hoje temos muito mais mulheres a completarem o ensino, mulheres na faculdade, mulheres no ensino universitário, nós que somos de medicina, há aqui uma mudança significativa porque a saúde é essencialmente ocupada por mulheres. E, de facto, elas têm as suas famílias, têm a sua carreira, as suas famílias, o que não era possível nos anos 60, nem em Portugal, nem noutros países, em que, de facto, o papel da mulher é um papel muito ligado à proteção e ao trabalho doméstico. E, de facto, a contracepção trouxe isto. Não deve haver medicamentos tão investigados como os contraceptivos e usados por milhões de mulheres. De facto, é uma conversa muito no feminino. Nós hoje já chegámos temos uma evolução científica para contraceptivos masculinos, mas do ponto de vista daquilo que é a parte comercial, de facto aqui a contracepção feminina é aqui o grande mercado, não é? Continua a ser uma conversa mais focada nas mulheres mas já lá vamos a esse tema. Há coisas muito interessantes porque há 20 anos atrás houve um trabalho de investigação em Portugal e a nível internacional também, se as mulheres deixavam o papel da contracepção para os homens e se confiavam nos homens na contracepção, e à época, de facto, não. Mas a população mudou e hoje repetimos esse tipo de investigação e chegámos à conclusão que sim, de facto, as mulheres estão preparadas para também delegar o papel da contracepção nos homens e confiam nisso. Portanto, acho que a linguagem também é uma linguagem mais de partilha, naquilo que são as suas experiências e as suas responsabilidades. O mundo está muito diferente e ainda bem. Sim,
eu acho que neste momento a percepção que eu tenho é que muitas mulheres pagariam para que a contracepção passasse a ser mais assumida pelos homens, como forma também de partilhar uma responsabilidade. Exatamente. Porque a reprodução é da responsabilidade de ambos. De ambos. E é muito interessante, porque eu trabalho em interrupção de gravidez e frequentemente na consulta as pessoas estão em casal. Uhum. E, portanto, há uma dificuldade e há um problema que é de uma gravidez não desejada e não planeada, que é partilhado por ambos. Portanto, eu acho que esta visão de que isto é tudo no feminino também é uma visão cheia de enviesamentos, porque a vida prática e maioritariamente não, é partilhado. Mas então vamos já para esse ponto, porque é um dos pontos que também mais me interessa neste momento, que é, ok, acho que estamos na altura de começar a responsabilizar mais os homens pela contracepção, mas depois olhamos para as opções contraceptivas dos homens que neste momento temos o preservativo e a vasectomia. Pronto. E na prática clínica o que vejo é uma série de obstáculos que se colocam a estes dois métodos. Preservativo não quero porque retira o prazer, vasectomia não quero porque é definitiva. Pronto, vamos desconstruir aqui um bocadinho estas coisas. O que é que me tem a dizer sobre isto? O preservativo neste momento é um método essencial, é de contracepção, claro, mas nós encaramos muito como um método de prevenção de uma doença de transmissão sexual. Eu acho que do ponto de vista prático, nem homens nem mulheres querem ter uma doença de transmissão sexual e querem sexualidades livres e isentas de complicações. E, portanto, nós encaramos o preservativo muito nesta base de um método que se pode associar a outros métodos e, portanto, garante aqui uma sexualidade segura. E no último estudo de contracepção, nós fazemos estudos de contracepção na população portuguesa de 10 em 10 anos. Eu estou cheia de esperança que podemos fazer um novo no próximo ano. E no último estudo de contracepção já aparecia preservativo associado a um método hormonal. Isto também tem muito a ver de facto, com as infecções e com o aparecimento do HIV na população no mundo, não é? Portanto, mudou aqui o comportamento sexual. Do ponto de vista prático, eu acho que, sobretudo nas populações jovens, onde este método é essencialmente utilizado, a ideia de diminuição de prazer está um pouco afastada. Quando vamos para outras comunidades e para outros países com uma literacia e com uma cultura muito diferente da nossa, sobretudo em relação ao risco das doenças de transmissão sexual, de facto, isso ainda é uma barreira do preservativo ligado à diminuição do prazer. Não me parece que seja a grande perspectiva ou um grande problema naquilo que é a população portuguesa. Claro. Não estou a falar da população que reside em Portugal, mas da população portuguesa, que é um pouco aqui diferente. Em relação à vasectomia, a vasectomia de facto é o método que está mesmo envolvido em grandes mitos. E de tal forma que se nós formos para a América Latina, a vasectomia é um método muito utilizado. Quando vamos para a Europa, a vasectomia, sobretudo nos países mediterrâneos, é muito pouco utilizada. Mas é acessível. E é tão interessante que às vezes submetemos a mulheres com doenças graves e cujo risco cirúrgico é elevado a laqueações, quando de facto a vasectomia é uma técnica de ambulatório, faz-se num consultório, demora 10 minutos e, portanto... E que se faz no SNS. E que se faz no SNS e que está acessível, tem uma lista de espera muito inferior à lista de uma laqueação. E, portanto, neste momento desconstruímos também um pouco a vasectomia, que não tem riscos, de facto é um método definitivo tal e qual como a laqueação, não tem interferência na performance sexual, portanto não acarreta aqui nenhum tipo de complicação, tal e qual como a laqueação tubar. Portanto, do ponto de vista daquilo que é o desempenho, a excitabilidade, o prazer, mantém-se completamente. O que é muito interessante é que as mulheres são muito pouco promotoras da vasectomia nos seus companheiros. Então, porquê? Porque a minha experiência, e isto é a minha experiência profissional, quando eu promovo os dois métodos em casais que não querem ter filhos, as mulheres dizem, eu não quero ter filhos, mas não sei se o meu companheiro tem o mesmo desejo. Mas é uma decisão dele, não é uma decisão nossa, enquanto mulheres, e eu acho que as mulheres aí delegam muito pouco ou deixam muito pouca liberdade para o seu companheiro decidir.
Eu também vejo muito altruísmo no sentido em que dizem sempre, mas ele um dia mais tarde pode querer. Exatamente. Mas esse um dia mais tarde é ele que decide. Uhum. Porque se nós pusermos a conversa ao contrário, se calhar as mulheres não iam aceitar que o homem dissesse, ela, não Exato. é? Sim. Portanto, no fundo devemos, se queremos igualdade e paridade e equidade de decisões, devemos também deixar e delegar que os homens têm opinião própria e, portanto, têm direito a dizer eu quero isto para mim ou não quero, independente daquilo que possa ser o desejo da sua companheira. E, portanto, eu acho que aqui, de facto, há um trabalho a desenvolver. Mas a contracepção definitiva hoje ocupa um nicho de população, não é? Porque nós temos métodos de contracepção de longa duração tão eficazes e tão efetivos como a contracepção definitiva e têm benefícios não contraceptivos, portanto têm benefícios sobre a qualidade de vida das mulheres e, portanto, hoje esta aqui é uma das opções para quem não deseja ter mais filhos ou não deseja a curto prazo. Que é o caso, por exemplo, do DIU. É o DIU e o caso do implante, que são 2 métodos definitivos tão eficazes como a laqueação, são 2 métodos reversíveis, mas de longa duração, o que permite esta liberdade. Além disso, o facto destes métodos estarem desenhados, e eu acho que isto também é uma questão aqui muito importante de dizer, o facto de eles estarem desenhados para uma longa duração não tira o poder à mulher e ao casal de, em qualquer momento, modificar o seu desejo de gravidez e remover o método. Isso pode acontecer. E a contracepção mantém-se a fertilidade mantém-se, não é? Portanto, estes métodos, diferente daquilo que acontece com a injeção, que é o método quando suspenso, a fertilidade não retoma automaticamente. Estes métodos, tal e qual como os outros métodos diários ou mensais, a fertilidade retoma automaticamente, o que dá muita liberdade também aos casais, porque nós hoje temos a vida muito balizada por tempos. Infelizmente a biologia não é assim, e isto também é importante, que é eu suspendo a minha contracepção e vou engravidar no mês seguinte. Não. Eu acho que isso é a educação sexual que nos dão, não é? Muito cuidado que podes engravidar, como se também estalássemos o dedo e engravidássemos, não é? Mas isso também pode acontecer, não é? De facto, a ideia é, se não quer uma gravidez ou não quer uma gravidez não planeada, não suspenda a contracepção até ter um aconselhamento de um profissional de saúde. Se aceita uma gravidez, então, ao suspender a contracepção, o risco de uma gravidez existe. Sobretudo, quer seja utilizador de métodos de longa duração, quer seja utilizador de métodos de contracepção de curta duração. Obviamente que os métodos de contracepção de curta duração, que são os mais utilizados em Portugal, e portanto tradicionalmente nós somos um país de mulheres utilizadoras de pílulas, e isso não tem mal, e quando nós às vezes olhamos para os números, fazemos sempre uma leitura como se fosse um sinal de alguma menos desenvolvimento científico. Não, é uma escolha e do ponto de vista prático a pílula foi introduzida no nosso país há imensos anos, está acessível no SNS, são medicamentos que têm anos e anos de investigação e que tendem a ter menos complicações e que para muitas mulheres essa independência de começar e suspender sem necessidade de um recurso médico é importante. E, portanto, por isso, quando olhamos para o mapa ou aquilo que temos que oferecer em contracepção, ao contrário de uma prescrição, nós não usamos prescrição e usamos aconselhamento, portanto, temos um leque grande de escolhas e que não são vinculativas à mulher ao longo da sua vida, são adaptáveis às suas opções, à sua condição de saúde e às suas necessidades e à sua informação e àquilo que também deseja de si própria e também à sua sexualidade. Isso é muito Acima importante. de tudo, as mulheres poderem escolher e terem informação. Claro. Eu vejo ainda muitos mitos em relação à pílula e como é que a pílula funciona. Assim, rapidamente, em termos fisiológicos, o que é que acontece ao ciclo da mulher quando toma a pílula? Faz um bloqueio da ovulação. Basicamente é isto. Há um bloqueio da ovulação e, portanto, a mulher fica sob um ambiente hormonal que é um ambiente artificial. Isso tem vantagens porque para muitas mulheres que têm algumas alterações ao longo do ciclo, não é? E temos mulheres que têm alterações pré-menstruais, há mulheres que têm dor, há mulheres que têm muito acne e, portanto, isso tem essa vantagem também
que é, de alguma maneira, trazer essa qualidade e essa melhoria de vida às mulheres. E por isso, quando olhamos para o mercado da contracepção hormonal, quer seja oral, na contracepção hormonal, quer seja combinada ou não, portanto, vamos ter imensos componentes. Do ponto de vista da contracepção, todas estas pílulas que temos no mercado são igualmente eficazes. O que muda é a composição para irmos ao encontro das necessidades. E, portanto, aí entra aquilo que é o conhecimento de um profissional de saúde. Minimizar os riscos, otimizar os benefícios. Portanto, daí que seja importante este aconselhamento feito por um profissional de saúde competente e com conhecimento na área. Existem as pílulas combinadas, não é? Existem pílulas combinadas com componente de estrogênio e progesterona. A eficácia contraceptiva vem da progesterona, portanto, aquela ideia que as pílulas de progesterona são menos eficazes que as pílulas combinadas, não. São igualmente eficazes. Os estrogénios servem para o controle do ciclo e para os benefícios não contraceptivos. Portanto, os estrogénios, quer sejam naturais, quer sejam estrogénios sintéticos, hoje a tendência evolutiva é de estrogénios naturais para minimizar o risco trombótico, e acho que também se cá podíamos falar um pouco sobre são isso. Assim, os principais riscos, não é? Mas os estrogénios balizam aqui, fazem aqui um controle do ciclo. A maioria das mulheres hoje, em Portugal, aceita não menstruar e até reconhece isso como uma qualidade de vida, mas aceita mal as perdas não previsíveis, porque são impactantes do seu cotidiano e da sua sexualidade. De facto, em relação aqui aos riscos dos estrogénios, sobretudo do etinilestradiol, que é o componente de estrogénio sintético da pílula tradicional, portanto, nós temos que ver isto como se, quando vemos isto num título de jornal, é a pílula causa tromboembolismo, duplica o risco de tromboembolismo. Mas o que é este risco? Se mulheres não utilizadoras de contracepção hormonal, 2 em 4 em cada 10 mil vão ter um tromboembolismo, por variadíssimas razões. E o maior fator de tromboembolismo é o tabagismo e a obesidade. E isto é uma realidade da população portuguesa. Quando vamos para as utilizadoras de pílula combinada, o risco de facto duplica. Mas quantas são? Em vez de ser 2 a 4, são 4 em 8 em cada 10 mil. Portanto, o número de mulheres que vai ter a sua sexualidade respeitada, a sua qualidade de vida melhorada, o seu desejo de gravidez planeada é muito superior àquilo que são o número de mulheres que vão ter uma complicação. Um aumento para o dobro em termos relativos, mas em termos absolutos. É portanto, muito baixo. E se formos ver na janela de vida da mulher, quando vamos para a gravidez e pós-parto, no pós-parto, 300 a 400 mulheres em cada 10 mil podem ter um tromboembolismo. E, portanto, nós nunca dizemos à mulher não engravide, o pós-parto pode ser dramático para si. Portanto, no fundo, aqui o profissional de saúde deve enquadrar a contracepção ou o medicamento que vai utilizar naquilo que são os outros fatores de risco trombóticos na vida da mulher. E por isso é que existem muitas alternativas. Mulheres com fatores trombóticos, imagina mulheres que tiveram tromboembolismo pulmonar antes, mulheres muito obesas, grandes fumadoras, em idades mais avançadas, portanto que são fatores de risco, e a idade é um fator de risco trombótico não modificável. Se querem ser utilizadoras de pílula, podem ser, mas nós vamos mudando a composição ao longo da vida. E agora temos aqui uns novos componentes de estrogénios que não são etinilestradiol, mas são outros estrogénios, são estrogénios naturais muito mais parecidos com aqueles que nós temos, e portanto o risco trombótico destes novos componentes é completamente modificado do etinilestradiol. E portanto esta é a tendência evolutiva. Durante muito tempo nós evoluímos na composição das pílulas e diminuímos a dose do etinilestradiol para minimizar os riscos, e hoje a tendência é substituirmos o etinilestradiol por um estrogénio natural. Obviamente vai sempre haver aqui uma população para pílulas combinadas com estrogénios sintéticos, que são as mulheres com muita androgenização, com acne marcado, com pelo marcado, e portanto há sempre aqui, mas aumentando as escolhas, otimizamos escolhas. Claro. E no fundo é isso que nós, profissionais de saúde, desejamos, não é? Que é ir ao encontro
daquilo que é... Nós próprios, enquanto médicos, podermos escolher, não é? Porque Exatamente. de facto temos mais opções e cada vez melhores opções. E por acaso há estudos muito interessantes que é mulheres médicas utilizadoras, por exemplo, de métodos de longa duração, mais facilmente promovem métodos de longa duração. Sim, mulheres médicas, próprias escolheram, exatamente, com boas experiências, portanto também promovem aquilo que são as suas boas experiências. Em relação ao uso de contracepção de longa duração na população, de facto, houve aqui uma curva evolutiva e, portanto, nós temos vários dispositivos e em Portugal nós temos dispositivos não hormonais para as mulheres que não querem ou não podem usar hormonas e temos 3 dispositivos com doses diferentes de contracepção hormonal. Em termos de atuação, eles funcionam da mesma maneira, tem um mecanismo de ação um bocadinho diferente, mas essencialmente o mecanismo é intrauterino, portanto, ou não há hormonas em circulação, porque o efeito é intrauterino. E houve aqui muitas coisas que mudaram, não é? Em relação aos métodos de longa duração e sobretudo aos intrauterinos, há aqui muitos mitos, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres com cesarianas anteriores, não podem usar métodos intrauterinos. É mito. É mito, não é? É mito. O número ou a prevalência de doença de transmissão sexual é igual às mulheres utilizadoras de contracepção intrauterina e utilizadoras de outros métodos de contracepção, e a doença inflamatória pélvica está essencialmente ligada ao comportamento sexual. As infecções, é uma complicação do comportamento sexual e é essencialmente pode-se prevenir com o uso do preservativo e não tem nada a ver, nem é maximizada nem minimizada pelo tipo de contracepção que se está a fazer. Isto é válido para a doença inflamatória pélvica, como também é válido para a infecção HPV. Portanto, hoje nós sabemos que o risco de infecção HPV, quer o risco de contágio, quer o risco de uma evolução de uma doença do colo do útero relacionada com o HPV, não está relacionado com o método de contracepção que se está a utilizar, mas sim com o sexo desprotegido. Hoje em dia, a maioria da população jovem está vacinada, as mulheres e os homens, felizmente, mas esta é uma doença prevalente e, portanto, é uma doença que se pode prevenir com o uso de um contraceptivo barreira e, portanto, claro, e não está relacionada com o tipo de contracepção que se está a utilizar. E ainda em relação ao DIU hormonal e o DIU não hormonal, o de cobre, que é o mais conhecido, eles impedem a ovulação ou não interferem com o ciclo? Não interferem com o ciclo. Portanto, o DIU de cobre é um método em que o cobre dentro do útero faz um ambiente desagradável, inflamatório, estéril, digamos, que não causa infecção, mas altera o ambiente dentro do útero e interfere naquilo que é a progressão dos espermatozoides. E o levonorgestrel do DIU medicamentado, o DIU hormonal, atua de uma maneira também muito semelhante. E, portanto, estas mulheres têm ovulação. Ou seja, mulheres que têm muitos sintomas ligados à ovulação, se calhar podem não ser utilizadoras destes métodos. Não é a melhor opção. Mas esta é uma boa opção para mulheres que querem independência, que não querem hormonas ou que não podem ter hormonas, ou para mulheres que querem o seu organismo free, não é? E há hoje um grupo de mulheres que de facto não quer qualquer interferência hormonal e por aí, daí que no nosso país nós voltámos a redescobrir o dispositivo de cobre. Agora, mulheres que têm dores menstruais, têm fluxo menstrual um pouco aumentado, o dispositivo de cobre, se calhar, pode não ser a melhor opção, mas obviamente que a decisão é das mulheres e não é vinculativa. Portanto, qualquer mulher em qualquer fase pode mudar a sua escolha e não é pelo método de contracepção que ser gratuito no âmbito do SNS que a vai obrigar. Está vinculada de maneira nenhuma. Portanto, normalmente, quando em contracepção, quando nós iniciamos um método, fazemos sempre uma consulta, passado 3, 4 meses, que pode não ser hospitalar, pode ser no seu centro de saúde, para reavaliar a forma como a mulher está a lidar com o seu método contraceptivo. Isto tem 2 vantagens. Garante adesão, porque se não tiver a correr bem, nós podemos sempre fazer uma mudança, e também garante tranquilidade e continuidade, não é? Portanto, há aqui duas maneiras de lidar com esta segunda consulta. E também há aqui eu acho que há um aspecto aqui importante que é, em Portugal, de facto, nós temos uma
a nossa lei é uma lei moderna e protetora dos direitos humanos e dos direitos reprodutivos que fazem parte dos direitos humanos, de tal forma que saiu agora o Atlas de Contracepção, que é um projeto feito pelo Parlamento Europeu, e nós estamos no top 3, portanto, bom. Um trabalho de todos nós. Parabéns. E isso é muito bom em termos daquilo que são as políticas de contracepção e que protegem os direitos de saúde reprodutivos. Isto tem a ver com a lei e com a política, não tem a ver com a acessibilidade, que são coisas completamente diferentes. E durante muito tempo nós não estávamos tão bem colocados porque as fontes oficiais de informação eram fontes muito desatualizadas. Nos últimos 2 anos houve um projeto associado de contracepção com os serviços oficiais de saúde, com o SNS 24, todo aquilo que era o material informativo à população foi atualizado, portanto houve aqui algum empenho daquilo que é os serviços de saúde oficiais em relação à melhoria da informação em saúde e, portanto, isto coloca-nos agora numa posição muito simpática. Isto é informação e políticas de saúde. Outra coisa é a acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde. Claro. Ou oferta. Eu acho que nós aqui temos um caminho longo, perdemos algumas coisas naquilo que é a acessibilidade e a forma como priorizamos aquilo que são os cuidados de saúde reprodutivos. Portanto, do ponto de vista prático, a saúde reprodutiva no âmbito do SNS, mulheres saudáveis podem ser vistas nos seus centros de saúde por uma questão de proximidade. Nas consultas de planeamento familiar. Consultas de planeamento. As consultas hospitalares são consultas de referenciação para mulheres cuja decisão de contracepção é mais difícil ou mulheres que têm doenças e colocam mais dificuldades naquilo que é uma escolha contraceptiva. Se eu acho que isto atualmente funciona bem e é igual ao nível do nosso país, não. Acho que quem nasce no centro ou vive no centro tem umas condições, quem nasce no norte tem outras, quem está no sul tem outras, quem está no litoral tem outras e quem está no interior tem outras completamente diferentes. Se eu acho que nós melhoramos, não. Infelizmente eu acho que nós não melhoramos ou estabilizamos ou pioramos no acesso à saúde reprodutiva e tem a ver com aquilo que são as áreas prioritárias de saúde e a saúde reprodutiva não é uma área prioritária de saúde. Isto reflete-se em 2 maneiras, que é o número de gravidezes que não são planeadas, mas que vão continuar, não são planeadas, mas não significa que não sejam desejadas no futuro, e com o número de gravidezes que não são planeadas e que terminam em aborto. Nos últimos anos, sobretudo depois do Covid, a taxa de interrupção de gravidez aumentou, porque a nossa população mudou, mas também porque o acesso à interrupção, ao planeamento familiar e à contracepção melhorou. E quando nós trabalhamos a interrupção, vemos que em muitas mulheres aquela gravidez podia não ter existido. Se elas estivessem mais atentas, se os serviços de saúde fossem mais friendly, mais abertos e mais acessíveis, e se nós, profissionais de saúde, a seguir a uma gravidez, estivéssemos motivados também para melhorar a literacia daquela mulher que vai sair dos nossos serviços de obstetrícia e que se vai deparar com uma criança e com toda a logística relacionada com o seu recém-nascido e com o novo membro da família, e que o seu papel vai ficar um pouco de retaguarda e não é o prioritário, e o seu espaço de ir à consulta e o seu tempo para si também claro, vai modificar. Acompanhamento mais próximo. E, portanto, eu acho que nós podemos fazer melhor, todos nós profissionais de saúde podemos fazer melhor nesta área da literacia na população que servimos. Estarmos mais informados também para conseguir dar mais informação. Este podcast é um podcast sobre sexualidade e vamos passar um bocadinho para esse tema, porque é uma das perguntas que mais me fazem, naturalmente. O impacto da pílula na sexualidade é difícil de definir, não é? No sentido em que é difícil provar a causa, não é? Mas está muito estudado hoje. Está muito estudado e, de facto, estamos aqui a falar de sexualidade em vários níveis. Uma coisa é desejo, outra coisa é excitação. Portanto, quando nós estamos a usar hormonas, nós sabemos que as hormonas, primeiro, existe uma vulnerabilidade individual na resposta às hormonas e depois existem hormonas que têm determinados fins e que, de facto, podem impactar a resposta sexual, quer o desejo, quer a excitabilidade. E isso hoje está estudado e, portanto, é uma queixa que não é frequente, mas existe
e cabe-nos a nós também enquadrá-la naquilo que é as nossas perguntas quando estamos a avaliar um método de contracepção. E isso mudou, porque nós, enquanto profissionais de saúde, se calhar há 10 anos atrás, perguntávamos e tem dores de cabeça e tem hemorragias fora do ciclo e esquece, hoje perguntamos outras coisas, pois, não é? Já se inclui a conversa sobre sexualidade. Como é que está o seu humor, do ponto de vista sexual, quais foram os benefícios que este método de contracepção teve, ou pelo contrário, se este método de contracepção impactou a sua sexualidade ou o seu desejo, isto no meio das outras nossas perguntas que fazemos do ponto de vista clínico. E nós sabemos que os prostativos antiandrogénicos podem influenciar mais o desejo e a excitabilidade, e os estrogénios sintéticos também, porque os estrogénios sintéticos aumentam a SHBG, que é a hormona transportadora da testosterona. Portanto, diminui os níveis de testosterona. E em algumas mulheres, na maioria das mulheres, isto não tem qualquer impacto. Portanto, eu acho que isto é uma mensagem importante. A maioria das mulheres está bem, não tem impacto na sua sexualidade. Algumas mulheres, sim, podem ter impacto na sua sexualidade, como podem ter impacto no humor, como podem ter impacto a outros níveis da sua saúde e do seu bem-estar. Portanto, o importante é não ter preconceito e estar à vontade para chegar ao seu médico, ao seu profissional de saúde e dizer: eu gosto desta pílula, estou muito bem com ela, tomo bem, não me esqueço, a minha pele ficou bem, mas há aqui uma coisa que me baralhou ou que me perturbou. E, portanto, nós temos maneiras de ir modificando e adaptando. Ou trocar a pílula, não é? Para outras trocar a pílula com outra composição, substituir a pílula por outro método de contracepção. Portanto, o importante é, se não quer uma gravidez, é não descontinuar. E, portanto, ir ao seu profissional de saúde e procurar uma solução alternativa, porque estas soluções alternativas existem. Ótimo, sim. Mas isso, nesses casos, as mulheres conseguem perceber, ok, eu antes da pílula estava assim, ou antes de tomar esta pílula estava assim, desde que comecei a tomar esta pílula sinto diferenças a nível sexual. O que se nota é que, na maioria das pessoas, eu não consigo sequer, ou as pessoas não conseguem perceber isso porque tomam a pílula, por exemplo, desde os 14 anos, em alturas em que ainda nem sequer tinham iniciado a atividade sexual. Então nós não conseguimos perceber se a falta de desejo ou dificuldade de excitação ou até às vezes alguma atrofia vaginal venha da pílula, porque na verdade aquela pessoa toma a pílula quase desde sempre. E porque a resposta sexual é multifatorial, exato, não é? Se a pessoa também está super sobrecarregada, tem uma relação com o seu parceiro que é uma relação que não é propriamente simpática ou que está envolta em montes de problemas, incluindo violência, obviamente a sua resposta sexual não pode ser simpática. Claro, não é? Nunca é só da pílula, quase nunca é só da pílula. Mas, quer dizer, se a pessoa está preocupada e acha que o contraceptivo pode ser uma influência e, portanto, se está preocupada é que está motivada para mudar. E se reconhece algum papel ao contraceptivo, cabe-nos a nós ir ao encontro. O que não exclui todas as outras questões, não é? Até do próprio conhecimento daquilo que é o prazer, a satisfação. Portanto, de alguma maneira, há aqui uma abertura de conversa e eu acho que isso já é um passo. E depois cabe-nos a nós, e não é uma resposta sempre no feminino. Claro. Não é? Também há uma resposta que é uma resposta de ambos, no masculino e no feminino, e ao longo da vida também é preciso desconstruir que a resposta sexual nem sempre é imediata e é envolta em muitas outras coisas, no enamoramento, no criar o ambiente, reconhecer aquela pessoa que ao fim de 10 anos ainda é a pessoa de facto que eu escolhi, quem quer estar ao lado, mas no meio dos filhos e das nossas preocupações sexuais, das nossas preocupações profissionais, se calhar temos que encontrar aqui um espaço para nós. Claro. E, portanto, há aqui várias coisas. Eu acho que também é importante as pessoas perceberem, indo ao encontro disso que estava a dizer, que a contracepção não tem que ser, nós não ficamos vinculados àquele método. Exatamente. Porque eu vejo também, e é uma coisa que me preocupa, às vezes eu penso, olha, mas já pensou trocar de método contraceptivo? Ai não, e respondem-me, não, eu tenho que tomar a pílula porque tenho acne, ou eu tenho que tomar a pílula porque eu tinha períodos muito longos e com muitas dores. E eu penso, ok, mas isso era há 20 anos. Exatamente, e pode continuar a tomar a sua pílula, mas vamos modificar a composição para ir ao encontro daquilo que são as necessidades naquela fase da vida.
o acne se calhar era uma preocupação da adolescência, aos 30 anos pode não ser mais uma preocupação, não é? E portanto cabe-nos a nós ir adaptando a composição. Uma coisa é, eu estou bem com este método. Para mim tomar um comprimido diário e eu controlar a minha contracepção é importante. Não quero coisas estranhas no meu corpo, não quero ter essa capacidade de gerir a minha contracepção. Tudo bem, então ela está adaptada ao método. O que nós temos que fazer é adaptar e modificar a composição deste método para ir ao encontro das novas necessidades e da sua qualidade de vida. Eu acho que isto aqui é determinante. Portanto, essa é a parte bonita de quem faz contracepção. Exatamente, esta é a parte interessante, porque no fundo nós podemos ir modificando a composição para ir ao encontro daquilo que é as várias fases da vida da mulher. E quando nós falamos de contracepção ao longo da vida, de facto é isso que nós vamos fazendo, desde da menarca, ou seja, da primeira menstruação, porque a contracepção, aqui os métodos hormonais não têm só a ver com o controle da fertilidade, mas também com tudo isto que nós estamos aqui a fazer, a falar, e depois até à menopausa, que é quando não precisamos de controlar a fertilidade, não é? E portanto aí a contracepção já não tem esse papel, ou as hormonas não têm esse papel da fertilidade, do controle da fertilidade, mas nós vamos continuar com uma terapia hormonal, com composições diferentes e doses diferentes, e vamos fazê-la como substituição hormonal para uma terapia da menopausa. E portanto as hormonas, quer queiramos, quer não, podem ter alguns riscos, mas são um parceiro importantíssimo naquilo que é a saúde física e saúde mental da população feminina. E isto sim é uma linguagem no feminino, porque de facto os homens aqui ficam desprotegidos, porque eles também envelhecem, entram na andropausa, não é? O seu ciclo hormonal vai-se modificando, não têm substituição hormonal. E de facto as mulheres aqui têm esse benefício. Claro, não é? E que é para ser aproveitado. E é para ser aproveitado. E como estava a dizer, mesmo em termos de saúde física, não é? Saúde cardiovascular, exatamente. Saúde mental. Saúde mental. Nós estamos muito protegidas pelas hormonas em termos de risco cardiovascular. As mulheres têm muito menos infarto que homens até à menopausa, mas e a partir daí a nossa silhueta muda e a idade é um fator de risco cardiovascular não modificável, porque nós envelhecemos, e ainda bem, há imensas pessoas que não conseguem envelhecer, e portanto nós ficamos iguais aos homens do ponto de vista daquilo que é o nosso risco cardiovascular. Sim. E temos esse benefício. Sim, temos essa arma. Temos essa arma que é poderosa e que de facto é acessível à maioria das mulheres, e é importante desconstruir aqui o risco das hormonas. De facto, as hormonas têm risco. Se não escolhermos bem, ou se a escolha não for acompanhada por um profissional de saúde, esses riscos de facto podem aumentar, mas os benefícios em termos de controle da fertilidade e em termos de saúde são substancialmente superiores aos riscos. E eu acho que isto é uma mensagem muitíssimo importante. Porque as hormonas hoje em dia estão a ser bastante demonizadas também, e vemos cada vez mais mulheres que pretendem opções contraceptivas sem hormonas, não é? Por uma questão de saúde, e têm uma questão de saúde, de autoconhecimento, de perceberem como é que o corpo funciona, ou até por uma questão ideológica. Exatamente. Nestes casos as opções serão a contracepção masculina, como já falámos, ou então métodos naturais, não é? E portanto, nós ginecologistas, quando uma mulher diz não quero hormonas, obviamente nós já não usamos este tipo de linguagem. Isso não faz o mínimo sentido, não sei o quê. Não, é uma escolha dela, sabendo que os métodos naturais têm uma eficácia e uma efetividade menor que os métodos hormonais, mas a contracepção de emergência é sempre um backup. E nós estamos num país como a pílula dia seguinte, exatamente, não é? De emergência. E portanto, nós estamos num país em que o aborto é legal e acessível, e portanto uma gravidez não planeada e não desejada tem uma resolução, e existe uma app no mundo moderno que conjuga vários métodos naturais e que aumenta aquilo que é a eficácia dos métodos naturais. Obviamente que não se compara à eficácia de um método químico. Mas essas aplicações são fiáveis, então? Essas aplicações são fiáveis, garantindo determinadas condições, que a mulher tem ciclos regulares, está atenta ao seu organismo. E que vai atualizando a aplicação. E que tem a noção de que qualquer coisa que mude o seu cotidiano, tem um período de stress, tem exames,
tem um período de stress no trabalho, teve uma infecção que modifica a sua temperatura corporal, estes métodos podem falhar. E, portanto, a contracepção de emergência entra aqui. A contracepção de emergência no nosso país é de venda livre. Nós temos 2 pílulas de emergência no dia seguinte no mercado, uma de levonorgestrel e outra com acetato lipiristal. A acetato lipiristal é mais eficaz que o levonorgestrel. O que acontece com ambas as pílulas é que tem um intervalo para ser utilizada após, pelo menos até 72 horas após a relação de risco, mas o ideal é que seja nas primeiras 24 horas após a relação de risco, e o que fazem é um bloqueio temporário da ovulação. Temporário significa mesmo temporário. Okay. Portanto, se voltar a acontecer uma relação desprotegida 10 dias depois da está anterior, salvaguardada. não está salvaguardada e, portanto, aí a continuidade da contracepção deve acontecer, ou uma nova relação desprotegida deve requerer uma nova contracepção de emergência. Aqui os métodos de comunicação também são importantes, porque no verão é frequente encontrarmos nos meios de comunicação, no verão disparo a venda de contracepção de emergência. Se calhar ainda bem, porque as pessoas tiveram a noção que tiveram relações desprotegidas. Sim. E, portanto, é uma decisão responsável, não é? E depois cabe este grupo de pessoas que têm relações desprotegidas decidir, ok, isto é um pico na minha vida ou isto vai ser uma continuação e eu tenho que repensar aqui aquilo que é a proteção da minha fertilidade e da minha saúde sexual. Mas, portanto, há sempre várias formas de ler estes Pois é isso. A forma como comunicamos também é mesmo muito importante. E se alguém lhe perguntasse assim muito diretamente, e tendo em conta que a sexualidade é influenciada por muitas coisas, mas para quem está mesmo muito preocupado com o impacto dos contraceptivos a nível sexual, qual é que seria o método contraceptivo com menos impacto na sexualidade? Ou com menos risco? Com menos impacto, ou seja, que impacta menos o desejo. Com menos impacto, já estamos a partir do princípio que há algum impacto. Que todos têm todos impacto. Têm algum impacto. Portanto, eu acho que devemos mas é que o impacto também pode ser positivo, porque dá liberdade. Exatamente. Não é? Portanto, impacto positivo dá liberdade, isso é uma vantagem, não é? Que é, não estou preocupada se vou engravidar, se claro. o que vai acontecer, não tenho que escolher as minhas férias se vou menstruar muito ou pouco, ou se vou ter dor. Portanto, não estamos só a falar de fertilidade. Mas, portanto, em relação ao impacto negativo, portanto, nós devemos partir do princípio que mulheres saudáveis podem usar todos os métodos contraceptivos e vão estar bem com os seus métodos contraceptivos. Mulheres com algumas condições de saúde requerem alguma especificidade na escolha do contraceptivo. Mulheres que não querem correr risco, não é? Querem risco zero ou querem o seu controle, dentro daquilo que são métodos naturais menos eficazes e métodos intrauterinos sem hormonas e mais eficazes, obviamente a contracepção uterina terá aqui um papel importante, mas de facto exige um exame ginecológico, exige uma colocação por um profissional de saúde, portanto são requisitos um pouco diferentes. Tem que ser mesmo individualizado, não é? Deve ser caso mesmo a caso. Individualizado. Portanto, não dá para dar uma resposta taxativa. Mas desconstruindo aquilo que é a comunicação ou a informação, a maioria das mulheres está bem com os contraceptivos hormonais e com contraceptivos não hormonais, não vai ter impacto na sua saúde, vai ter melhorias na sua qualidade de vida, e quando eu digo não vai ter impacto na sua saúde, inclui aquilo que é a sua sexualidade, e a qualidade de vida também inclui a sexualidade, liberdade de escolha, liberdade de ter a relação, sentar a pensar em que fase do ciclo é que estou, o que é que tenho que fazer agora, portanto, e no fundo é uma escolha de acordo com aquilo que é a convicção também e a parte cultural da mulher e os seus desejos. Claro. Mas agora, de facto, assistimos aqui a um grupo de mulheres que quer uma contracepção que proteja o ambiente, que não quer químicos, como noutras coisas da vida, não é? Que há mulheres que têm escolhas alimentares diferentes, que têm vidas muito mais sem utilizar coisas poluentes, não é? Andam de bicicleta, não usam automóveis, portanto... Isso leva-se também para a parte da contracepção. Exatamente, e portanto estas mulheres têm outras escolhas que têm que ter a noção que são menos eficazes, não é? Claro. Portanto, mas não deixam de ser escolhas válidas e que devem ser respeitadas e também. Que podem sempre modificar-se a qualquer momento. Claro.
não é? Porque o que nós assistimos é que uma mulher que imagine, que decidiu só usar preservativo e de repente se deparou com uma gravidez não planeada, essa mulher, após a gravidez que vai continuar ou após o aborto, vai fazer um switch, a maioria das vezes, para um método mais seguro. A mulher que utiliza um método de contracepção dependente ou diário, quando tem uma gravidez não planeada, vai fazer um switch para um método mais independente e de longa duração. E, portanto, este é um comportamento natural e às vezes as pessoas também precisam de passar por estas experiências para poderem mudar as suas ideias. E todos nós, às vezes, temos convicções que parece que são vinculativas para aquela fase da vida e à medida que vamos avançando, pronto, ok, já não penso assim. Sim, já não faz sentido para mim neste momento. Já não faz sentido para mim nesta fase, tenho necessidades completamente diferentes e, portanto, isto significa crescer e evoluir e porque as coisas também se modificam, há muito mais investigação científica e a investigação científica serve para ir ao encontro daquilo que são as necessidades da população e melhorar os seus indicadores e a sua qualidade de vida, basicamente é isso, é para isso que se investe ou que se investiga. Não é? Que é para irmos longe. Exatamente. Teresa, estamos mesmo no final desta conversa. Que mensagem final é que gostaria de deixar às pessoas sobre esta temática? Primeiro, não tenham receio de usar um método de contracepção, qualquer que seja o método de contracepção. Não tenham de receio de ter um discurso aberto com o seu profissional de saúde e filtrem muito bem aquilo que são as fontes de informação atuais. Cuidado com as fontes de informação, de onde é que vêm, são experiências pessoais ou resultado de experiências pessoais ou são resultado de fontes estudadas e de fontes com idoneidade informativa. Claro, e nisso as sociedades científicas têm um papel muito importante. Muito obrigada, gostei muito. Obrigada, Teresa, por esta conversa. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou em qualquer plataforma de podcast onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. Este episódio teve sonoplastia de Salomé Rita e João Luís Amorim, a capa é de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou Mafalda Cruz e volto na próxima semana com todo o prazer. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.